Olá pessoal, Marivaldo falando aqui mais uma vez, espero que todos estejam bem. Pessoal, eu passei o vídeo aí sobre as dicas, né, do ENAD, e agora eu vou passar para vocês, tá, de forma assim muito objetiva. Não é uma aula que eu vou ensinar para vocês sobre materiais. A ideia é que a gente resgate no conhecimento da gente essas informações, ou seja, não é uma aula expositiva, tá certo? Não é uma aula expositiva, é uma aula de resgate das informações, porque não vai ter muita explicação sobre essas informações, tá certo? O que a gente vai passar aqui para vocês são de fato o resgate dessas informações, tá certo? Então o grande ponto é a gente resgatar esses pontos no conhecimento de vocês, tá? E também trazer alguma abordagem para que vocês busquem o conhecimento de alguma determinada informação. Tá certo? Então a gente começa aí falando sobre a classificação dos materiais. Depois eu vou falar sobre processos, dou uma pincelada na inovação e falo sobre o desenvolvimento sustentável, tá? O design sustentável. Tá bom, gente? Então a gente começa a classificação dos materiais aí, onde a gente tem os materiais metálicos, polímeros, cerâmicos, materiais naturais e os compósitos. Então a gente pode iniciar aqui a fala, né, dos materiais metálicos, né, onde a gente tem uma subclassificação, e lá na frente eu vou falar para vocês um pouco mais, tá? Onde a gente tem uma subclassificação que é os materiais metálicos, eles são divididos em ferrosos e não ferrosos, onde os materiais ferrosos são os materiais metálicos que contêm ferro, como aço, tá? As ligas ferrosas, e os materiais não ferrosos são materiais que não contêm ferro, como o ouro, como a prata, como o alumínio, tá certo? Pessoal, uma coisa muito interessante com relação aos metais é que a maioria dos metais eles são em ligas metálicas, ou seja, eles são mistura, tá, de dois materiais metálicos, tá bom? Um pouco mais na frente eu vou falar para vocês. E aí a gente tem os materiais poliméricos, comumente chamado de plásticos, tá? Onde a gente tem essas classificações aí, termoplástico, termofixo e elastômero, tá? Possuem baixa densidade, baixo custo e são sensíveis à temperatura, ou seja, tem uma baixa temperatura de fusão. Os materiais poliméricos, eles têm a temperatura aí entre 110 a 260 graus, temperatura de fusão desses materiais aproximadamente, ou seja, com pouca temperatura a gente tem aí a diluição, né, onde o material ele passa para o estado líquido, tá certo? Então os materiais poliméricos, tem uma coisa interessante, né, que é o significado da palavra polímero. Mero significa unidade, poli significa várias unidades. Então a gente tem a repetição dessas várias unidades. E o próximo material são os materiais cerâmicos. Então, fora os materiais naturais, os materiais cerâmicos foi um dos primeiros materiais a serem processados pelo homem, a serem usados pelo homem. Então a gente tem os materiais naturais como madeira e pedra, e depois a gente encontra aí os materiais cerâmicos, né? Quando o homem passou a perceber que ele poderia pegar o barro, aquecer no sol, né? Dar forma a ele, aquecer no sol e obter ali uma peça, um utensílio que servisse para armazenar água, por exemplo, armazenar frutas, tá certo?
Então, os materiais cerâmicos, ele é muito conhecido pela sua dureza e alta resistência térmica. Ou seja, os materiais cerâmicos, eles possuem uma grande resistência à temperatura. É tanto que os ônibus espaciais, né, os foguetes e tudo mais, quando eles são lançados aí à atmosfera, eles são submetidos a uma alta temperatura. E aí, os materiais que são utilizados ali na cobertura, na superfície dos foguetes, eles são derivados de materiais cerâmicos, tá certo? E aí a gente tem aí outros materiais que se incluem dentro dessa classificação, é a porcelana e o vidro. Na ciência dos materiais, o vidro, ele meio que o pessoal meio que classifica ele como um material, um material alternativo aí, ou seja, um material diferente do material cerâmico, mas classicamente os vidros, eles são classificados dentro dos materiais cerâmicos, tá bom? Um outro material são os materiais naturais. Esses sim foram os primeiros materiais a serem encontrados, a serem produzidos, tá? A serem processados pela natureza, obviamente, e a serem processados pelo homem, digamos assim, quando ele pega ali e parte ali uma lança, ou ele utiliza ali um galho de árvore para pescar. Então o homem, ele passou a utilizar, depois que ele começou a criar coisas, os materiais naturais foram os primeiros materiais, obviamente, utilizados pelo homem para como utensílio doméstico, como caça, como pesca, para construir casas, tá? Então a gente tem esses materiais naturais como, de fato, os primeiros materiais usados pelo homem, tá certo? Depois a gente vai fazer a classificação dele. E os materiais compósitos, a gente tem aí, né, os materiais que são a mistura de dois tipos de material, tá bom? Então a gente, por exemplo, um material polimérico com uma fibra, ou seja, uma resina termofixa com uma resina, quer dizer, uma resina termofixa com uma fibra de vidro, a gente tem um material compósito. A gente tem uma resina e uma fibra de carbono, a gente tem um material compósito. Tá certo, gente? Então, os materiais compostos, eles são formados por uma matriz e por um reforço. Tá certo? E qual é o intuito desse material? O intuito é unir as propriedades de um material e outro para se obter um terceiro material. E o que pode ser levado em consideração para que esse material ele venha a surgir, esse terceiro material ele venha a surgir? Custo, leveza, resistência, aplicabilidade. Então a gente pode querer um material com uma leveza maior, aí a gente utiliza a fibra de vidro. A gente pode querer uma borracha que ela tenha um custo mais baixo. A gente coloca o carbonato de cálcio, por exemplo, na NBR, que é a borracha natural. Então, às vezes, um compósito ele vem para melhorar o custo-benefício, ele vem para melhorar uma resistência, ele vem para melhorar o peso, tá certo? É uma resistência mecânica, então o compósito ele serve exatamente para isso aí, tá certo? Então, os exemplos incluem a fibra de carbono e a fibra de vidro, por exemplo, que são um dos materiais mais utilizados aí como os compósitos. Voltando lá para os materiais metálicos, gente, relembrando para vocês as classificações que a gente tem as classificações que são os materiais ferrosos e os materiais não ferrosos. Os materiais ferrosos são metais que contêm ferro e os metais não ferrosos são materiais que não contêm ferro, tá bom? Então, a gente pode ter o metal puro e a gente pode ter a liga metálica. Atenção,
a maioria dos metais que a gente vê na indústria, elas são ligas metálicas. Tá ok, gente? A maioria dos metais que a gente vê no mercado, elas são ligas metálicas. As ligas metálicas, elas são mistura de dois materiais metálicos, tá bom? E aí serve com o mesmo intuito: leveza, aumentar a resistência, baratear um pouco mais, tá certo? Por exemplo, os materiais metálicos em característica, eles têm uma grande condutividade térmica e uma grande condutividade elétrica. O material que mais conduz a eletricidade é o ouro, por exemplo. Só que esse material não pode ser colocado para a fabricação de fios porque ele é muito caro e aí as pessoas iriam roubar. O pessoal já rouba cobre, né? Então, é muito caro se fazer um fio com ouro, tá certo? Mas ele é o material que mais conduz eletricidade, tá bom? Então, a gente tem os materiais metálicos, em sua maioria, sendo ligas metálicas, classificado em ferrosos e não ferrosos. O aço é um material ferroso, o ferro é um material ferroso, o ouro é um material não ferroso, o alumínio é um material não ferroso. Então a gente tem uma grande gama de materiais que são não ferrosos e uma pequena quantidade de materiais que são os materiais ferrosos, tá bom? E aí, aqui a gente tem aqui as características, né? Ou seja, as propriedades, o comportamento dos materiais metálicos, onde a gente pode ter a ductibilidade dos materiais metálicos como sendo uma das principais características dos materiais metálicos, a ductibilidade, que é a capacidade do material de se transformar em fios, a capacidade plástica que os materiais metálicos têm de se transformar em fio. E aí a gente vem aí para os processamentos, né, de material metálico, por exemplo, a trefilação. A trefilação é um processamento de material que processa o material e transforma ele em um fio, tá certo? A oxidação dos materiais metálicos, ou seja, os materiais metálicos, eles precisam de tratamento para que eles sejam utilizados em embarcações, por exemplo, tá certo? Então, o ferro, ele é um material que é utilizado nos navios, né? Mas, para, obviamente, suportar todo aquele peso, ele tem uma construção náutica ali, que tem o espaço oco dentro dele, o deslocamento de água, ela é mais pesada do que a parte do interior, por isso que o navio ele flutua, mas precisa de um tratamento para que ele não oxide, tá bom? Então, a oxidação dos metais, ela é, de fato, uma característica negativa desses materiais, tá certo? Então, quando ele é exposto aí a um ambiente úmido, à presença de oxigênio, eles podem, de fato, oxidar. Isso acontece muito quando os materiais metálicos eles estão expostos aí no meio ambiente, na chuva, na umidade, e a maresia, ela acaba enferrujando muito os materiais metálicos, tá certo? Um dado interessante é a reciclabilidade dos materiais metálicos. A processabilidade dos materiais metálicos permite que esses materiais eles sejam reciclados. Então, por exemplo, o alumínio, se ele estiver ali bem limpinho, né, se ele for ali descartado, ele vai ser compactado, depois ele vai ser derretido e, obviamente, reprocessado. Então, essa capacidade de reprocessabilidade que os materiais metálicos eles têm, permite que esses materiais eles consigam ser reciclados. Isso é uma boa característica dos materiais metálicos. E também, que eu não coloquei aqui, mas eu falo um pouco lá no início, aqui, ó, essa capacidade que os materiais metálicos têm de conduzir a eletricidade e também conduzir
temperatura. Sobre os materiais poliméricos, a gente tem 3 classificações dos materiais poliméricos. Vejam, os materiais poliméricos, inclusive vocês podem encontrar isso no ENAD, falando de plásticos, tá certo? Aí a gente vê assim, professor, mas o ENAD vai falar de plástico? Pode falar sim. Aí depende de quem está elaborando. É uma forma errada de se chamar os polímeros, tá certo? Porque como os polímeros eles são comumente chamados de plásticos, possivelmente você pode ver no ENAD eles falando de materiais plásticos, mas o certo é materiais poliméricos. Então, se tiver numa prova subjetiva, que eles coloquem para falar texto e tenha lá no enunciado plástico, você já corrige também, já mete polímero lá que o cara que vai estar corrigindo a sua prova, ele já vai perceber que você sabe de alguma coisa, tá certo? Então, poli significa muitos e mero significa unidade, tá certo? Então, a gente tem as unidades dos monômeros e elas são multiplicadas. Então, aí a gente tem os polímeros. Então, a gente tem um monômero, por exemplo, chamado de etileno. E aí, esse etileno, a formulação desse etileno, ela foi para um peso molecular de 20.000 a 40.000 repetições e a gente tem o polietileno. A mesma coisa aconteceu com o monômero estireno. O monômero ele foi encontrado, o estireno, e ele foi repetido segundo suas unidades ali. Então, houve uma formulação dessas unidades de estireno e se obteve aí o poliestireno. E aí a gente vem por polipropileno, poliestireno, polietileno, poliuretano, tá certo? Então, a explicação dos materiais poliméricos, ela significa mero unidade e poli repetição dessas unidades. Basicamente, isso aí, tá certo? E a classificação desses materiais poliméricos, a gente tem aí, ó, são os materiais termoplásticos, que eles permitem que sejam reprocessados. Tem os polímeros termofixos, que eles não permitem que sejam reprocessados. E os elastômeros, tá certo? Que são materiais poliméricos elastoméricos, tá bom? Então, os materiais termoplásticos, eles têm essa característica de serem reprocessados, tá? E os materiais termofixos, eles não podem ser reprocessados porque eles são obtidos através da união de 2 bicomponentes poliméricos resinosos. E aí, quando eles se encontram, eles se catalisam, digamos assim. E aí, por exemplo, uma resina de poliéster, né, ela está lá toda líquida, a gente adiciona 2% de catalisador e aí ela começa a endurecer. Tá certo? Então, os termofixos, eles precisam de um catalisador para ficarem rígidos, tá certo? Exemplos de termoplásticos: polietileno, poliestileno, polipropileno. Exemplo de termofixos: poliuretano, resina de poliéster. E exemplos de elastômeros em borracha natural, borracha sintética, tá certo? Uma coisa interessante, gente, em termos de características, eu não sei se eu coloquei um aqui, ó. Em termos de características, os materiais poliméricos, eles não são bons condutores de eletricidade e também não são bons condutores de temperatura, tá? Então, se tiver um pouco quente ali, ele consegue reter aquela temperatura, porém, ele não consegue também quando submetido a uma alta temperatura, esses materiais eles vêm aí a se fundir e a se degradar. Tá certo, gente? Aí a gente tem aqui os materiais cerâmicos, que são os materiais mais utilizados
os materiais mais antigos utilizados aí pelo homem, tá certo? E a gente tem uma característica que é alta dureza e, ao mesmo tempo, alta fragilidade, né? Os materiais cerâmicos, eles não conseguem ser flexionados. Já falando que é um material frágil, não é um material fraco, tá, gente? Material frágil é um material que não suporta flexibilidade, tá certo? É um material que não suporta flexibilidade. Flexionou um pouco, ele se rompe, certo? Ele não aguenta essa flexibilidade. Mas, professor, você falou que um material frágil não é o mesmo de fraco, é porque a maioria dos materiais frágeis, eles são fracos, tá certo? Mas, por exemplo, uma coluna de concreto, ela é altamente resistente, mas se flexionar ela, ela se quebra. Por isso que ela tem ferro dentro dela. Mas ela suporta um alto peso, ela é muito tenaz, ou seja, a energia para romper aquela coluna de concreto precisa de uma alta energia, ela é alta, tá certo? Mas ela não suporta flexão, tá bom? Então, a fragilidade, a propriedade mecânica que de um material que ele vai ser flexionado é um material um material que não suporta flexão, é um material frágil. Um material tenaz é um material que suporta, a tenacidade, ela é aquele gráfico de ele é o gráfico de tensão-deformação. Então, aquela energia que o material ele tem para se romper, aquela área daquela energia, aquela área do gráfico tensão-deformação é a energia que aquele material passa até se romper. Aí a gente tem o material tenaz, tá certo? E o material dúctil é o exemplo que eu dei para vocês lá dos materiais metálicos. Então, a grande característica dos materiais cerâmicos, ela é a resistência a altíssimas temperaturas, tá certo? Eu coloquei aqui, ó, contudo, apresentam baixa tenacidade, o que os tornam vulneráveis a fraturas sobre tensões externas. Veja, a gente tem aquele gráfico tensão-deformação, repetindo, onde a gente tem aqui tensão e aqui a gente tem deformação. Então, no material metálico, a tensão ela é muito grande, certo? A gente tem aqui, ó, tensão, deformação. Então, a gente tem aqui, ó, vou colocar aqui, que eu acho que é melhor para vocês enxergarem, tensão, deformação. A gente tem aqui o gráfico, ó, dos materiais metálicos, é bem assim, ó, ou seja, eles se movimentam um pouco, mas eles precisam de muita tensão para se romper. Já o material cerâmico, ele é um pouquinho inclinadinho aqui, ó. Tensionou um pouquinho, ele pum, já se rompe. Já o material elástico, ele é assim, ó, do gráfico. Ou seja, você com pouca tensão, você estica muito, tá certo? Então, a tenacidade, ela é essa área até se romper. Essa área aqui de tensão, deformação, até que os materiais se rompam, tá certo? E aí, os materiais naturais que têm aí, obviamente, as suas classificações, que tem um pouco de extensão, uma certa complexidade aí nas classificações desses materiais, onde a gente tem os materiais orgânicos e os materiais inorgânicos. Quem quiser ficar dando pausa, gente, para poder gravar ou anotar, pode fazer isso, tá certo? Mas a gente tem aí os materiais naturais, a gente tem os orgânicos e os inorgânicos, onde os orgânicos a gente tem aí os materiais de fonte animal e os de fonte vegetal. Falando, por exemplo, a seda é de fonte animal, que é do bichinho da seda. E o linho é de fonte vegetal. O algodão, de fonte vegetal. A lã, de fonte animal. Tá certo? E aí, os inorgânicos, a gente tem os materiais minerais, onde a gente tem o talco,
o porcelanato, né? Quer dizer, os materiais que compõem ali o porcelanato, né? A gente tem o talco, a gente tem a magnetita, a gente tem todos os minerais aí de alguma forma que compõem esses materiais naturais, inorgânicos. Tá bom, gente? E os materiais compostos, como eu falei para vocês, é a união de dois tipos de materiais distintos com a visibilidade de se projetar um terceiro material com uma capacidade que difere ou que une esses dois tipos de materiais, onde a gente tem uma matriz sendo o principal material e a carga que pode trazer leveza, pode trazer resistência, pode trazer uma melhor resistência à flexão, pode trazer também até um barateamento daquele material, que é o exemplo do carbonato de cálcio dentro da resina de EVA, que é o etileno acetato de vinila, tá certo? Então, gente, a gente vai ficar por aqui com relação às classificações dos materiais, tá bom?